Verbete é o 1568, 4 páginas, 46 logias e 7 máximos. O tema, mega estigma existencial. A especialidade, mega parapatologia. Definição. O mega estigma existencial é a condição inconveniente, megatrafar, deslize ou ainda inalijável ou indescartável, manifestação autopensante indefensavelmente errada, imatura, anticosmoética, gerada pela própria consciência ou por outrem, ao modo de insucesso dramático incorporado sigilosamente à própria vida da consciência e capaz de estigmatizá-la de imediato, acarretando prejuízos anticosmoéticos e jungindo-a inevitavelmente à condição da interprisão grupo-carne. A pressão holopensênica das evocações negativas coletivas sobre a personalidade estigmatizada nesta vida e ou em retrovidas. A forma holopensênica doentia de hoje repercutindo patologicamente nas próximas existências. O mal-entendido estigmatizador. As estigmatizações com efeitos irreversíveis. As marcas permanentes estigmatizantes. A vasectomia, a tatuagem, a circuncisão, a salpingectomia, a infibulação. As estigmatizações da consciência. A vida sob o estigma da indignidade cometida. As citações negativas nos registros historiográficos. A ficha evolutiva pessoal no vermelho, a inegável infradotalidade evolutiva, a extinção do estigma, a recuperação evolutiva, a recomposição grupo-carne. Agora, os acidentes de percurso e a macro-pecado destrutiva. Na argumentologia, nós temos a taxologia com 30 categorias das naturezas dos estigmas, de modo geral. E na caracterologia nós temos 6 exemplos de mega-estigmas existenciais, enoduadores, autobiográficos, específicos, fundamentais, máximos, e os atores respectivos segundo os fatos da história humana recente. Na acabativa, nós temos a remissiologia, tem 10 itens, vamos ressaltar 5. Antissomática, Auschwitz, autoestigmatização, estigma autobiográfico e estigma paragenético. Eu queria falar hoje aqui alguma coisa, mas vamos responder aqui que já tem 3 perguntas. Devido à quantidade maior de mulheres sobrando no planeta Terra, podemos conceber que no futuro próximo seja aceitável e socialmente tolerável nas culturas dos países mais desenvolvidos, que um homem possa ter no mínimo 2 mulheres como recurso mais evolutivo e interassistencial para evitar mulheres solitárias? Olha, você está querendo muito. É lógico que isso é um homem que está falando. Agora veja, a natureza cumpre o jeito de suprir essa realidade. Não é bem assim, não. Sempre há uma acomodação e uma melhoria no processo evolutivo e biológico. A retirada de um órgão, a exemplo da vesícula biliar, pode causar alguma alteração à realização da projeção? Não, aí precisa de ver se deixou alguma sequela, algum processo. Mas no normal, não. Isso não quer dizer nada. Devido ao problema da energia. Se a energia da pessoa é boa, a partir, você sabe, do esplêndido chakra, aquilo tudo é espalhado e não tem problema nenhum. Há alguns anos participei de grupo de estudo iniciático da Ordem do Dragão, imbuído de integridade e ética no holopensene de guardião da verdade, relativa naquela circunstância. Fiz uma tatuagem de dragão no ombro direito. O que esse estigma pode acarretar ainda hoje, sendo que não participo mais diretamente do grupo. Encontrei novas vertentes que abarcam o conhecimento anterior e o transcendem. Qual a minha responsabilidade grupal? Olha, aí está difícil, né? A gente tem que perguntar para você o que já aconteceu com isso, o que deu, o que não deu. Outra coisa,
essa ordem do dragão, ela não está falando aqui se é positiva, se é negativa, qual o interesse, qual o objetivo, o que é aquilo? Dragão, está falando que ela é a guardiã da verdade. Qual a verdade? É relativa, como ela está falando, a circunstância. Mas eu quero saber o seguinte, o objetivo era cosmoético? Porque dragão, você sabe, isso é um negócio difícil, né? Hoje eles falam dragão, até imposto de renda, né? Dragão hoje, né? Hein? Pois é, inflação, imposto de renda, uma opção de coisa aí. A gente nunca sabe, né? Se diver, né? Agora, gente, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu, de vez em quando, falo aqui sobre o subhumano. E falo aqui das nossas gatinhas lá em casa e tal. Agora, hoje eu vi uma coisa na televisão impressionante. São desses fatos que eles precisam agora, estão começando agora a registrar para ver o problema também da telepatia com o subhumano. O caso é o seguinte, a televisão mostrou uma gatinha, que é uma gatinha pé duro, quer dizer, dessas de rua, mas que a dona recolheu. Ficou com ela lá 2 anos. Agora depois a dona morreu. Aí a gata sumiu, porque ela é criada fora, que negócio mais junto da casa. Agora, foram rodar, um dia vão visitar o mausoléu da dona que tinha morrido, encontraram a gatinha com os filhotes dela. Ela fez um ninho onde a mulher morreu. Um ninho dos filhotes dela. Ela arranjou um lugar seguro, que era o mausoléu. Vocês sabem daquele gato que apontava a dessoma do povo na enfermaria. De modo que é isso que eu falo. Os gatos têm uma sensibilidade simplesmente impressionante para certas coisas. Agora veja, os próprios parentes lá, o filho estava falando, como é que no meio de um cemitério desse tamanho, ela foi justamente encontrar o mausoléu da... Vocês entenderam, né? O que é isso, né? A percepção bioquímica, de algum modo instintiva, instintual. Agora, outra coisa. Hoje eu quero falar mais uma coisa do Hércules, que ele me falou agora. Ele me falou que ele foi designado para me olhar em certas coisas. Depois que eu resolvi fazer a mega autorização. Vocês lembram que foi antes de eu começar aqui, falar nisso, que ele apareceu. Então hoje ele explicou. É o problema da designação. Agora, a designação é um verbete que eu já escrevi a respeito há muito tempo, mas ele ainda não foi debatido aqui. Eu quero dizer que na listagem tem a designação. Eu estou falando isso porque coincidiu hoje. Eu não estou fazendo boca de urna, não. Não é para vocês riscarem hoje, todo mundo anotar lá para dar designação. Não tem nada a ver com isso, tá? Estou avisando para ficar com a consciência tranquila. Senão está danado. Agora, Loche, em homenagem a você, eu quero dizer que eu passei para 100. Os 30, viu? Agora, está pesado o material. Tem 5 páginas. Agora fiz o 100 direto. Isso aí vai ajudar você a estudar. Tem muitas aproximações simples no 100. Sabe como é que é? Mas vale a pena. Tudo diz respeito à pessoa. Tudo começa com alto. Tudo é pessoal. Entende? Isso vai ajudar a Apex. Vai. São 5 páginas. Sério. Mas lá ainda tem muita coisa que já pode aumentar. Sabe? Eu fiz assim, porque eu não quis aumentar muito a hora que eu coloquei 100. Agora, o 100, a pessoa para entender aquilo é só ler muitos VD, tem muito VD está falando o assunto todo já. Eu já expliquei muita coisa sobre alguma coisa pessoal, processo alto alguma coisa. Tem muita coisa nesse sentido. Vamos ver com o tempo o que deu. Outra coisa é o seguinte, eu vi que o Everton chegou, mas a Nara não veio hoje não, né? Tá. Eu vou te pedir uma coisa, eu ia te pedir lá, esse papel aqui, ó, você entregar para a Nara para mim, passa lá para ele. É um pedido que eu estou fazendo para ela olhar uma hora para mim, que eu desejaria ver esse filme aí. Nós passamos ele lá para baixo, lá na... Pode falar. Falando na taxologia,
Eu estava vendo aqui o 17, estigma filosófico. Depois você fala do Martin Heidegger, não? O do Heidegger seria um desses estigmas? Não há dúvida, que está falando aqui, ó, mínima dissidência. Martin Heidegger, filósofo alemão, a mínima dissidência da filosofia aderido ao partido nazista de 1933 a 1945. Isso é um estigma. Ninguém entendeu isso aqui, ele bobeou. Agora, ele queria era dominar o processo com isso aí. Agora, ele acabou com a filosofia dele, a condição dele acadêmica, tudo isso. E outra coisa, ele era um cara muito teimoso. Ele não abria mão das ideias dele de modo algum. E é difícil voltar atrás. Veja bem, ele participou e contribuiu para o Partido Nazista até 1945. Quer dizer, o cara era um boboca. Né? O tempo todo. O Heidegger, eu considero um boboca, coitado. A filosofia não ampliou, não fez aquilo que eu chamo o abertismo consciencial dele. Porque é normal lá os pensadores alemães e até cientistas fugiram da Alemanha na época do nazismo. E acabar com Auschwitz. Porque a pessoa que pensar um pouco mais... Liquidar com tudo quanto é coisa da Gestapo. Se a pessoa pensa um pouco mais, não pode admitir. Agora, isso aí é difícil. Agora, todos esses aqui, tem uns que o estigma a pessoa não tem culpa, né? O caso, por exemplo, do Alfred Dreyfus, ele não tem nada a ver com isso. Capitão de artilharia francês, a condição de vítima inocente de injustiça cometida pelos colegas e governantes. Isso é terrível, né? Mas é um exemplo, ficou na história, a fé. Agora, do Kennedy aqui, o primeiro porque a própria família tinha problema no estigma familiar. Agora, ele era muito chamado. Esse cara foi um dos melhores, ele ajudou muita gente. Mas ele ficou estigmatizado com isso aqui. A dona morreu, né, que estava com ele. Aquele negócio todo, ele saiu, foi embora. Mas vários da família também foram assassinados. Né? Pô, não, a família tem muita coisa mal assistida, mas tinha gente muito inteligente, gente boa. Mas o Bob e o Edward Kennedy era gente... E o presidente lá, o John Kennedy, o que você acha? Parece que era positivo também. Mas foi assassinado. É o tal negócio, né? Mas agora, esse aqui foi um dos que mais ajudaram os Estados Unidos. Esse homem tinha muito valor. Mas agora, esse negócio... Você sabe, aí foi uma reação juvenil dele, né, infantil, né? Ao acidente, aquilo deve ter dado um choque nele, ele não viu o que era. E numa condição dele, tudo repercute, mexe, né, com a imagem e tal. Mas uma família dessa, o estigma familiar, isso acontece, é lógico que deve ser coisa do passado. Não, né? tudo sempre do passado, tem aí a genética. Né? Mas o que pode ser no caso dele? Não, no caso aí, ele não tem nada dele ser da família Kennedy. Não. No caso aí é pessoal dele, o erro foi dele. Ele teve uma reação infantil. Aquele negócio, comete alguma coisa, há um acidente, a pessoa dá um choque. Esse choque, às vezes, perturba a parte emocional da pessoa, fica toda alterada, deve ter isso que aconteceu com ele. Mas o povo não entende isso. Eles foram em cima, acabaram com ele. Dos que E foram... uma mulher lá que morreu, quer dizer, ele saiu andando, a mulher não teve nada. Esse é um problema chato, difícil. Mas desses que foram assassinados, a gente pode dizer que é um estigma familiar, parece. Mas às vezes não é. Às vezes no caso do Kennedy, não sei se é também. Né? Agora, na fatologia, na quarta linha, a salpingectomia, ela pode, essa colocação de DIU, porque aqui fala fechamento dos orifícios genitais e ela pode ser aquela anel, etc. Pode ser colocação de DIU, isso aqui? Pode também, é preciso ver o que é, né? Tudo a gente está mostrando aí o que pode ter. A salpingectomia entra nisso. Agora, isso aqui é a pior coisa que tem, fibulação. Mas o que é mais normal fazerem como estigma? Porque pode ser várias coisas. É procurar repor, né? Reagir, né? Recompor, dar um jeito. Ver o que pode fazer nesse sentido. O que nem sempre é fácil.
Eu estou perguntando... Agora, o povo hoje, aí nos filmes, por exemplo, lá, inclusive o Law and Order, eles não falam em fibulação, eles falam em circuncisão feminina. Eu morri de vídeo. Circuncisão feminina. A infibulação. Agora, não, já teve um filme que eles explicaram direitinho como é que faz. Explicaram tudo, falaram tudo. Não, agora eles gostam, porque isso atrai. Falar de processos da genitália feminina atrai espectador. Não, desculpa, porque a salpingectomia é extirpar, pelo que eu vi, é extirpar trompa, isso. Extirpação de trompa. Salpingectomia. Sim, a salpingectomia é ligadura de trompas. É ligar a trompa. Agora, a infibulação pode ser várias coisas, mas o que é a infibulação é uma coisa só. Só que tem, que é a operação inteira. Não é apenas circuncisão, não é isso. No dicionário... A coisa é mais séria. A infibulação é que é a palavra correta. O filme, na hora que não fala nisso, eles estão fazendo eufemismo, senão porque são burros mesmo, não estão entendendo nada. Mas aqui, no dicionário, fala fechamento dos orifícios ou introdução de anel, que seja talvez o DIU. Não, isso aí já é, isso aí é outra coisa. É outra coisa. O que é a infibulação? Porque o dicionário ele não está explicando direito. A excisão do clitóris da mulher, que corta tudo e costura uma parte da vagina, pra você ter uma ideia. E às vezes cortam também os pequenos lábios dela. Principalmente na África, que os pequenos lábios são maiores. Você está entendendo? Eles cortam isso tudo. Então a infibulação é horrível. Eles deixam apenas um orifício pequeno para a menstruação. Isso é um fato. Outra coisa, até quando eu estudei faz alguns anos, tinha 28 países que ainda faziam isso. Uns fazem a infibulação inteira, outros fazem só isso que eles estão chamando lá no filme, que é a circuncisão feminina. Quer dizer, tudo isso é mutilação. Mutilação errônea, errada, torrada, tudo danado. Terrível. Ô, Valdão, aqui no ar. Sim. No ar. Eu queria falar um pouquinho sobre a circuncisão masculina, logicamente, e se há alguma repercussão no sexo chakra, sobre a repercussão cultural. Sempre que é que eles falam sobre os judeus, você não sabe aquela história? Não, eu sei isso. O livro básico da sexualidade judaica. É um livro de 300 páginas, custa $20. Você abre, é só página em branco, porque não tem nada. Isso é piada feita pelos próprios judeus. Quer dizer, porque devido ao processo da tudo para ser escrito, há uma perda da sensibilidade da glande, que é a cabeça do pênis. Fazendo isso, é lógico que a pessoa vai para 6,5, a tendência dela é essa. Então, veja, o processo todo, já há uma cobertura, já é para proteger, para não perder a sensibilidade. Você sabe que a cabeça da glande, ou a glande propriamente dita, há uma coroa de espículas. Para a pessoa jovem, ela tem essa coroa. Aquela pessoa que ainda não usou muito a relação sexual, ela tem uma espícula. Espícula é como se fossem pequenos espinhozinhos na glande para fazer a fricção nas pregas internas da vagina. Então veja, isso tudo desaparece a hora que fica o pênis exposto, sem capuz, sem chapéu. Você está entendendo? Menos sensibilizado, né? Eles têm que ter uma cobertura. Isso é natural, é da fisiologia. Agora, o que eu noto todo é o seguinte: tudo que vai contra a biologia natural, fisiológica, piora a pessoa. Seja homem ou mulher, bicho, qualquer coisa. Então, toda mutilação, a biologia, seja humana, animal, zoológica, subhumana, seja o que for, não admite mutilação. Tem que ser feito do jeito que foi feito ali, do jeito que veio ao mundo. Tem que seguir as instruções do jeito que estão lá, com as peças de fábrica. Tudo que começa a mexer mais dá problema. Certo. Agora é lógico, às vezes não tem outro jeito, tem que fazer mutilação mesmo, não tem outra saída. Depende do que é, mas no caso desse não precisa. Isso aí é burridos e burroides das religiões.
Certo. Agora veja, até há pouco tempo eram 28 países que eles faziam essas mutilações. Agora hoje, ultimamente, tem muita, principalmente a turma da África, às vezes aparecem aquelas mulheres bonitas que passaram por isso, toda uma morenona, cheia de vida, olhos grandes, e ela foi vítima, então ela faz uma campanha. Às vezes tem até modelo que já fez campanha contra a infibulação. Agora, o problema pior dessa história é mesmo o atraso cultural, é aquilo que eu chamo de idiotismo cultural baixo, o pior que tem. Que é o seguinte, em certos países, para a mulher, a moça, se sentir dentro da comunidade, ela mesma pede para fazer a infibulação. Ela se tornar uma mulher, entendeu? Para que os homens possam confiar, etc. Quer dizer, isso, gente, é horrível. É a própria mulher fazendo um autocídio, um suicídio sexual, afetivo, entendeu? Terrível. E Valdo, há uma repercussão no chakra? Eu, há muitos anos que combato essas coisas, vivo falando, escrevi artigo, fiz tudo. Já escrevi sobre isso umas 5 vezes já diferente. E há uma repercussão no chakra? Quer dizer, energeticamente da circuncisão? Tudo vai para 6,5, seja homem ou mulher, aí no caso, a coisa piora, a pessoa não é a mesma. E por que, por exemplo, no judaísmo, né, se diz assim, o cara vai fazer a primeira aliança com Deus, né? Quer dizer, ele sacrifica o anel da pele. Tem uma expressão para isso tudo. Eu chamo de idiotismo cultural. Já tem que respeitar. Não, eu estou de acordo, mas eu queria entender um pouquinho mais a fundo, né? Porque como é que o cara faz uma civilização toda, faz assim, vou sacrificar o meu anel. Os judeus são muito inteligentes. Eles estão dentro dessas etnias dos mais inteligentes que existem. Como é que toleram uma coisa dessa? Por quê? É muito difícil combater os tradicionalismos arraigados. Você está entendendo? A coisa vem de muito tempo. Outra coisa, o espiritismo tem só 1,5 séculos. Veja como é que está cheio de fanáticos, eles estão tudo me combatendo aí. Nos blogs, 1,5 séculos. Agora pensa bem, o judaísmo, lá no fundo, a rigor, ele tem 5 milênios. São 50 séculos. Como é que faz? É duro. Por isso tem aquele nosso amigo, por exemplo, que veio para ver se consertava as coisas lá do clã dele, lá em New York. Chegou, sabia tudo, lembrou de tudo que ele estudou dentro do curso intermissivo, ele veio me falando com detalhes, a primeira vez que me viu. Isso em New York. Ele tinha certeza absoluta daquilo. Lá, pelas tantas, a pressão foi muito grande, ele aderiu, se casou, hoje ele é rabino, Estados Unidos. Um grande cara. Uma outra coisa, ele queria fazer um livro sobre a Invex. Você já pensou, seria o máximo um cara, filho de rabino, dentro do processo, ele estudar a Invex e falar para assim, isso é o máximo que eu puder, eu te ajudo, naquilo que você quiser. Vamos fazer, a gente pode até publicar no Brasil, depois traz para os Estados Unidos. Ficou por isso. Eu já vi alguns que não conseguiram se sublevar, quer dizer, sobrepujar a condição do processo. É muito difícil. Agora, então, por aí você começa a ver agora como é que ficam, por exemplo, esses sincretismos religiosos da África no Brasil, e também já está começando a ter 100 anos, 200 anos, por aí a situação. Isso tudo também cria problema, né, na cabeça do povo. É muito engraçado, por exemplo, esse sincretismo, os processos africanos. Uma pessoa vem, às vezes, eu pela aura dela, eu sei que a pessoa teve. Eu vi para ela assim, você já participou de terreiro. Qual tipo? Quase sempre acerta a maioria dos casos. Fica carimbado, né? Teve um caso que o cara falou, não, nunca participei disso. Aí teve uma outra viagem que ele apareceu com a mulher e tinha também uma irmã dele. Eu sondei o assunto, eles falaram que era. Eu chamei ele e falei assim, vem cá, você mentiu para mim. Estava certo. Sua irmã e sua mulher me falaram que você teve sim. E aí eu comecei a falar tudo que elas disseram. Eu não quis entrar não.
na história. O negócio é sério, quer dizer, não queria nem tocar no assunto. O negócio era tão grave que ele tirou o corpo fora, mentiu. Na minha cara, assim, friamente. Com a maior naturalidade. De modo que você entendeu, né? A vida é dura. Agora, mutilação é que é um negócio difícil. A gente tem que evitar a mutilação, todo tipo. Cirurgia só em último recurso. É aquilo que os americanos lá, os mais vivos, fazem. Às vezes vão dar uma injeção na veia, se reunir a família se vai dar injeção na veia. Agora pensa bem como não é uma cirurgia. Todo mundo tem que decidir. Como é que é? Quando a pessoa é importante dentro do clã, dentro da família, dentro do núcleo familiar, dentro da família nuclear. É a vida. Professor, aqui. Página 38, ali na antagonismologia, o antagonismo trafor macrossomático, trafar paragenético. Gostaria de entender melhor como é que se usa aí o primeiro para esperar o segundo. Primeira coisa, macrossoma, a pessoa tem que ver se ela tem. Segundo, ela tem o quê? Esse macrossoma funciona como? Fisiologicamente, ele atua de que modo? Tudo isso tem que ver, né? E é por aí que tem que ver. Agora, o trafar paragenético. Se saber se a pessoa tem trafar paragenético muito forte, como é que é, para contrabalançar uma coisa com outra. Se há uma macrossoma, às vezes, há uma limpeza do processo mais rápido. Né? Pode, às vezes, compensar. Uma pessoa não vai ter um macrossoma à toa. Ela tem que ter algum saldo nessa história. Então, esse trafar pode ser pequeno, de ver o que é. Entende? Hoje termino de ler o livro Nossa Evolução, indicação do senhor para início dos estudos da Conscienciologia. Estou aguardando a chegada dos livros Manual da Tenetes e Conscienciograma. Quais leituras são mais indicadas para continuar meus estudos? Olha, o melhor agora seria você ler, se você quer entrar forte mesmo, 700 experimentos da Conscienciologia, né? Para ver o que dá. Iniciando os estudos da Conscienciologia, percebi que uma parte do cérebro ou pensamento foi ativada. Em uma noite passada, após deitar para dormir, percebi que em alguns segundos, instantes, aparecia em um auditório poucas pessoas e nesse mesmo local existia uma grande tela de vídeo. O tema estudo era mega pensene. Essa palavra ficou gravada em minha mente, mas em instantes, tudo aquilo desapareceu e não recordo mais de nada. E só passou de uma alucinação mental ou pode ser algo mais sério. O negócio é você anotar e ver o que vai acontecer. Qualquer coisa, se der filhote, quer dizer, se der dividendo, vai aparecer alguma coisa. Eu não conhecia a palavra no meu vocabulário. Nessa mesma semana, chegou o livro Nossa Evolução em minhas mãos, me esclareceu muito sobre essa palavra. Podemos, enquanto consciências intrafísicas, participar de estudo fora do corpo? Sim. Isso é muito mais comum do que se pensa. Por que a recordação ficou tão picada ou com poucas recordações na minha mente? Olha, eu acho que você deve até agradecer que você lembrou de alguma coisa, mesmo que foi picado, porque a maioria não lembra de nada. A verdade é essa. E outra coisa, a maioria tem trauma, quando sai do corpo assim, de uma hora para outra. Coloquei a Tenetes como um dos objetivos principais de vida. Entretanto, o senhor me aconselhou a só começar a técnica depois que eu resolver a questão do meu concurso, para poder ter calma para a prática. Mas não quero ficar parado, quero aproveitar esse tempo para alcançar a condição consciencial de consciência inteletizável máxima. O senhor poderia falar mais sobre essa condição? Quais as características básicas? O que é necessário para conseguir fazer um resgate extrafísico com um amparador? Tudo é ele trabalhar mais. É só ajudar mais os outros, fazer interassistencialidade, que ele vai ter a designação de um amparador para ajudá-lo em alguma coisa. Isso vem das altas esferas, ou esferas elevadas, ou planos elevados, ou qualquer coisa nesse sentido. Agora, o caso é o seguinte, se você está chorando tantas mágoas, começa a ter, né? O problema é seu. Agora, escuta bem o amparador nisso. Se você receber dentro de você uma sugestão, uma inspiração, uma tendência, vai nessa.
Notei que não há cognatologia no verbete de hoje. Há algum motivo especial para isso? Escuta, existe um critério para tudo que nós fazemos. O problema é o seguinte, existencial já deve ter cognato. E estigma também, porque eu já escrevi muito sobre isso. Então, eu não repito a cognatologia. De modo que você teria que ver os outros verbetes para ver o que é que fala sobre cognato. Nos verbetes de título composto, o professor costuma colocar a cognatologia da palavra mais significativa em relação ao tema. Sim, mas também não é isso, o critério não é esse. O critério é colocar aquela palavra, vamos dizer, factível. Aquela que a enciclopédia permite que coloque. Porque se já foi falado, não vale a pena. Então, às vezes, não é a principal, às vezes é uma secundária, porque a principal já foi tocada no verbete mais sério e primeiro. Se nesse caso, se a palavra fosse estigma, propõe estigmatização, estigmatizado, estigmar, sim. Olha, mas tem muito mais do que isso que você acabou de falar. E outra coisa, eu acho que eu já escrevi isso, eu preciso de ver qual verbete, como é que está, né? A gente vê como é que é, onde é que está. Para isso é fácil, é só colocar aí no Find, colocar estigma e 2 pontos. 2 pontos, que às vezes acha, se tem, é cognato. Página 39, na taxologia, primeiro no item 24, acho que faltou um acento aí no ético. Não sei se já foi falado. É o ético? É. Agora, no item 5, você pode dar exemplos do estigma antiproex? Estigma antiproex. A pessoa vem para resolver um processo dentro de uma determinada área, que é a programação de vida dela. Mas naquela área, é lógico, ela já escolheu porque ela tem culpa do cartório e rabo preso. Aí vem os caras credores e começam a chateá-la sobre aquele problema. É aquilo que eu falei, que a pessoa fica pusilânime e ela tira o corpo fora. Isso é o estigma mais comum que tem. Matéria de proex. Agora veja, a realidade, o fato, aquilo que ocorre, a manifestação, isso depende da pessoa, né? O que é, o ato, a ação. Tem aqueles casos, por exemplo, de políticos que acabam se envolvendo com algum escândalo e que aí não tem condições de continuar na política e às vezes eles tinham que trabalhar ali, né? Ele fica impedido de dar continuidade. Porque dá para trás, não tem jeito. O governador de Nova York teve um caso desse, né? Agora, às vezes, isso aí é importante para chamar atenção para a pessoa e ela também enfrentar a situação desse jeito. Tem pessoa que vem para resolver os problemas dentro de conflito. Sim. É dentro do conflito. Então, o conflito, às vezes, é que é a saída para a pessoa. É um conflito que não foi criado por ela. É um conflito centripetal. Ele vem de fora para dentro. Entendeu como é que é? Ele é alheio, ele é externo. Mas dá um exemplo disso, assim, tipo uma pessoa que está ali no conflito Palestina-Israel, que às vezes ela vem para resolver. Uma pessoa, por exemplo, que ela vai alcançar uma imagem controversa, mas que o povo acaba respeitando pelo nível de lógica e racionalidade que ela já mostrou que tem. Então aquilo, o conflito que eles julgaram em cima dela, foi até bom para ela precisava daquilo. Então a vida, a gente precisa olhar isso com muito amor e carinho, um jeito. É aquele negócio que eu falo sobre a cosmoética. A cosmoética a gente tem que pensar muito. Como é que ela funciona, principalmente a cosmoética grupal, a coletiva, como é que é? É aquele negócio que eu falo, dos males o menor. Isso é uma lei da cosmoética. Às vezes não tem outra saída, a não ser um pedacinho de mal em cima da pessoa, lá da situação do passado dela, porque não teve outra saída. Entendeu como é que é? Uma outra coisa, todo mundo que vem para trabalhar com um negócio maior, como nós estamos falando aqui, um processo sociológico, político, antropológico, de conviviologia, essa pessoa, ela não pode ter uma vida bonitinha, certinha, de tudo. Por quê? Ela vai ser controvertida
vai ter um monte de mal entendido em cima dela, ela vai arranjar um monte de desafeto, um desafeto do passado, às vezes arranja mais 5 junto com ele, que vem tudo novo. Entendeu? Isso faz parte do serviço. Então, agora o problema é a pessoa não desencadear essas condições. Se o negócio não é dela, não tem nada, o processo é o que está aí. O problema todo nosso é trabalhar na baratosfera sem ficar lá. Ou cortar o galho da árvore sem sentar em cima do galho. Senão você cai junto com ele. Professor Bárbara. Quando o senhor fala... Desculpe, cadê nesse assunto, pode ser? Quando o senhor fala que a questão é a pessoa não desencadear essas condições, assim, que tipo de postura que a pessoa tem que ter? É isso que eu estou falando. Sim, mas... Ela cortar o galho da árvore sem sentar no galho, para não cair com ele. Já pensou? O galho está aqui, a pessoa senta aqui e começa a serrar. Aí cai tudo. Então, outra coisa também, a pessoa que pinta uma sala, está pintando lá a base ou o teto, não, ou que está acertando, por exemplo, o piso. E daí a pouco, quando ele vê, ele vai ter que pisar onde ele se encantou, ele não viu. Então, essa falta de atenção é um problema sério dentro do processo hoje, de quem faz, por exemplo, até o curso intermissivo. Porque essa pessoa não está habituada a retocar, entendeu? A fazer retoques, a melhorar a situação, que ela sempre fazia, era dona da situação, autocrata, às vezes totalitarista, tudo isso. Então, na hora que ela vem, ela não raciocina, que ela manda, ela acha que ela manda, ela é a dona. Isso aí é um dos problemas mais sérios que tem, quando o processo é coletivo, assim. Então ela tem que ficar atenta a esses detalhes, de não impor a vontade dela. E outra coisa, lembrar que o ritmo da música mudou. Se antes era radigalha, agora é valsa lenta. Acabou. Mudou tudo. É isso? É coisa séria nesse sentido. Professor Bárbara, aqui uma pergunta. Como se produz o estigma energético? Energético? Sim. É essa pessoa, por exemplo, que está aí na vida, daí a pouco ela tem um acidente e dá uma alteração lá na parte abdominal, lá pelas tantas dá, por exemplo, um tumor, uma formação qualquer, no pâncreas ou numa área dessa, perto do, entende? Da distribuição da energia. Isso vai criar um problema para ela. Ou senão uma outra, a criança, por exemplo, está brincando lá no pátio, junto do estacionamento, vem um carro e ela bate. E ela bate a testa no para-choque do outro carro onde ela estava brincando. Aquilo ali vai piorar o processo dela de previdência. Sempre é algum fato intrafísico? Pois é, isso é fato intrafísico. Agora veja, esse que mexe aqui embaixo é onde espraia as energias. Aí vai ter que alterar tudo, porque a sede foi alterada. Agora aqui em cima é o fronto chakra, mexe com o processo de clarividência, etc. Tal. Somente da infância. Eu já tratei de muita criança que sabia que era difícil. Agora, tem gente que recupera tudo isso, inclusive o processo da clarividência. Agora tem que trabalhar, porque as energias têm que fazer uma mudança, né? O GPS muda, está entendendo? O trajeto, a trajetória, a geopolítica intracorporal muda toda. Não tem jeito. Isso aí é um fato. Hoje em dia não é muito incomum a gente ver adolescente, pós-adolescente, moça, né? Tá tomando a pílula de modo ininterrupto para evitar os inconvenientes da menstruação. Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que isso aí tem que pensar muito, porque tem uma opção de inconveniente essa questão aí. Tem que ir com calma. E eu vejo também o seguinte, ainda não se tem muitos casos e um universo de pesquisa muito grande para ver as consequências imediatas disso, quer dizer, no tempo. Então, pode acontecer muita coisa que o povo ainda não sabe, nem os pesquisadores. É uma coisa para se pensar.
Eu acho que é uma coisa nova, mas as mulheres ficam afobadas com isso. Tem mulher que sabe pensar que acabou a menstruação, ela é capaz de dar a mão direita em favor disso. Tem gente assim, então. É um processo também, né? A pessoa que sente. Se dá a gente com calma para avaliar tudo isso. Ok. Observado aqui na página 39, na taxologia, você podia exemplificar o item 2 e o item 25? Estigma acobertado. O estigma acobertado, ele é muito comum, por exemplo, eu tenho visto isso muito dentro da medicina, com vários tipos de doença. Então, por exemplo, a pessoa, ela é epilética, mas ela toma remédio, não aparece, etc. Tal. Aí ela casa. Lá pelas tantas, ela começa a ter crise, depois que casa, cria um problema com a duplista ou o duplista. A mesma coisa, o que eu tenho visto mais, que tem dado até morte, e pessoa que enlouquece, tudo isso, é o rapaz, muito granfino, etc., família rica, muito alta nobreza dentro da sociedade, quer dizer, tudo socialites, e ele é homossexual. Agora, ele arranja a moça mais bacana que tinha, etc., e casa com ela. Uma semana depois, a moça chega à conclusão e começa a dar aquela tragédia que o cara não funciona porque é homossexual. Aí dá um problema danado. Eu tive um caso desse atualmente com uma pessoa que, indiretamente, até minha parente. E eles vieram me falar, falaram assim, fala com a moça para cair fora de lá o mais depressa possível. Porque senão a gente não sabe o que vai acontecer. Conforme os lugares, manda até matar a pessoa, para não haver repercussão do fato. Você sabe, tem muito homossexual que gosta de manter a fachada. Ele faz a camuflagem. Isso aí é um dos problemas mais graves que tem em matéria de estigma cobertado. Perante ele, no caso aí, a homossexualidade dele é totalmente estigmatizante. Você está entendendo? Não tem saída, o fato é fato. Agora, esse fato que eu estou falando foi agora do ano passado. Eu segui mais um. Mas teve caso, eu já vi caso de chorar, da pena. Vi uma moça que ficou totalmente pirada. Eu conheci antes, durante e depois do casamento. Agora, não, o casamento não durou nem um mês. E ela ficou doida. Eles levaram essa moça por tudo quanto é lado, na Europa, nos Estados Unidos, para ver se consertavam. Depois, quando trouxeram para mim, eu disse, não tem jeito. O ideal é vocês interná-la temporariamente para ver como é que fica e tratá-la com muito amor e carinho, para ver se ela recupera. Até quando eu fiquei sabendo, alguns anos depois, ela não tinha recuperado nada. Agora, ela se apaixonou pelo rapaz, porque você sabe, homossexual às vezes tem muito charme, né? E eles envolvem mesmo, homem, mulher, essa coisa toda. Esse era um galã, fora de série, charmoso, entende? A família muito rica, mas gente assim do interior, o pai era dono de uma série de fazendas no interior de São Paulo, aquela coisa toda. São tragédias terríveis. Isso tudo é estigma cobertado. Qual que é o outro que você quer? 25. 25. Estigma paragenético. Estigma paragenético é oligofrenia. Olha bem essas pessoas que já nascem com deficiência física, alguma coisa nesse sentido. Tudo isso é estigma paragenético. Já vem lá. Obrigada. Ele se reflete na genética. Entendeu como é que é? Faldo. O contrário disso aqui, antípoda a esse mega estigma, é aquela elencagem que você fez de evitação de acidentes que você teve ao longo da vida, situações todas em que você foi poupado. Eu estava assistindo essa tertúlia de casa, eu também procurei elencar fatos similares para mim. Você pode falar um pouco sobre isso, essa evitação do estigma pelos amparadores? O caso todo é o seguinte, com o passar do tempo, você vai vendo o nível de assistência ou de falta de assistência que você tem. Mas quando a gente faz muita assistência aos outros, a assistência sua, é lógico, ela aumenta. Agora, ela aumentando, se o seu trabalho também aumenta, você vai aumentar o número de assistidos. Isso, então, uma coisa puxa a outra e o universo se expande. Chega num certo ponto, então, que é isso que o
O Hertz está falando que ele foi designado para dar uma assistência aqui, porque eu ia começar a falar de mega euforização. E ele queria dar assistência em função dos outros aí, principalmente processo de religião, aquela coisa que eu falei. Está tudo certo. É o que eu supus no início. Agora, eu ainda não pude localizá-lo bem nas minhas retrocognições, não. Entendeu? Ele é muito forte dentro dos processos, é muito importante a situação dele em matéria de terror e qualificação de energia. Então, é fora de série. Agora, ele veio também ajudar a Rose Gardner, devido aos processos aqui que nós estamos com muito mais trabalho do que na época do tal mal. E isso tem a ver, então, também, Valdo, com o revezamento de amparadores de acordo com os upgrades da magnitude daquilo que você está fazendo. Não, e outra coisa, aquilo que eu falo, por exemplo, na TENEPS, com o passar do tempo, eles mudam o amparador. Se ele vai para um OFIEX, é outro amparador. Essas coisas todas tem. Porque depende também do trabalho, o serviço, o processo da ressoma. Você já pensou que aquele seu amparador, o melhor, que você adora, que é fora de série, ele agora, pela circunstância lá da vida, ele vai ressomar. Ou você ainda vai viver muito tempo, tem que arranjar um outro, colocar no seu lugar. É um emprego para outro. Abre uma vaga para outro tem que abrir mão. Assumir. Agora, então, o mal já está na China, ele já ressomou. Valdo, e esse paradoxo, por exemplo, da gente ter uma ficha bem complicada, evolutiva, no passado, um monte de besteira, praticamente a maioria me inclui, e, no entanto, um nível de amparo, assim, descomunal na vida. Mas aí é por causa dos outros, não é por causa de você. É por causa dos outros, o entorno, o entorno. Você está entendendo? Isso aí é que é o negócio. Aí não é entourage, é outra coisa, é a companhia. Então, mas em função da tarefa também, do que pois você está trabalho, fazendo, né? É o entorno. Aí é que isso aí pesa na balança. E essa evitação de estigma, então, vem também em função disso, pela produtividade. Eu vou falando as coisas para vocês. Agora já tem gente que fala que eu invento isso tudo, que eu sou um grande inventor. A primeira coisa que vocês devem fazer é o seguinte: ver perante a minha vida, aqueles que me conhecem mais direto, se a minha vida e as coisas que eu faço correspondem àquilo que eu falo. O problema todo é esse. Se não tem essa coerência da verbação, não adianta nada. Então, essas pessoas não sabem nem o que é verbação, essas que estão falando isso. Então, por isso que eu chamei, vem aqui para a gente conversar, para a gente mostrar o que é verbação, como é que é, de que modo que é. Agora, por isso é que a turma começou a insistir muito para fazer a minha biografia. Em parte, eu sou obrigado a ceder, você tem razão. Nessa altura dos acontecimentos vai ser bom. Eu sempre, minha pessoa não vale nada. Mas nessa altura dos acontecimentos, com vocês e as coisas todas que tem por aí, talvez eu caso. Agora, Valdo, também nesses detratores, a maioria deles, eles formaram opinião sobre opiniões de terceira, quarta e quinta mão. Às vezes nunca tiveram contato com você. Não é só isso, eles são fanáticos que estão defendendo uma ideia, porque são a prioristas. Eles sofrem de apriorismose, eles são a priorotas. A verdade é essa. Entendeu? Eles não querem saber. Se alguém combate aquela ideia, aquele princípio que ele está defendendo, na mesma hora essa pessoa é inimigo, é desafeto, tem que combater, tem que acabar com essa pessoa. Agora, como você diz... É o fanatismo, isso é normal, a gente entende a natureza humana. No Projeciologia você comenta que hoje, numa semana, você encontra de gente, o que você encontrava numa vida inteira no passado. Então você vê, se essa hipótese é real, a maioria das pessoas forma opiniões sobre coisas que elas ouviram contar, porque elas não tiveram contato direto com aquela pessoa. É opinião de segunda, terceira, quinta e 10ª mão. Em 95, 96, 97, eu fiz o processo do levantamento do meu trabalho no Brasil e no exterior. Às vezes eu passava 7 meses no exterior, sem vir aqui. Tudo dando curso, etc. Agora, naquela ocasião eu cheguei à conclusão que eu estava dando curso e tendo contato com 17 mil pessoas o ano inteiro. Essas pessoas tudo selecionadas, não são pessoas iguais às outras. Então, veja, é muita gente. Na Idade Média, para você encontrar com gente que você nunca viu, 17 mil. Então, eu fiz isso durante 3 anos para confirmar.
A média de 17 mil naquela ocasião. E hoje, com o que nós estamos fazendo, é muito mais do que isso. E nesse contexto hoje, com o processo midiático e tudo mais, quer dizer, você reúne num só dia, às vezes, multidões de várias cidades, de várias vidas, num momento só, único, em que eles estão tendo um contato direto com você. Eu tenho até pena dessa turma, com esse negócio todo. Eu estava pensando hoje, eu estava falando agora no almoço, mas eu ainda quero falar, ainda confirmar, quero falar com a turma que dirige ali, sabe, o tertuliário, falar com você, etc. tal, sobre a seguinte situação. Eu estou com um plano de fazer um curso, esse de 9 às 11, de 1 às 3, num domingo, e um assunto, de modo geral, pode servir para todo mundo, não sei se vai interessar todo mundo, mas pelo menos vai servir, e que seja gratuito, e que nós vamos colocar online. Eu ainda não fiz isso. O que vocês acham? Agora, eu preciso saber do Firmar para a turma aqui. Agora, para a turma que mexe lá, eles gravam todo o curso no domingo, depois fazem um DVD. É uma saída. O que vocês acham disso? Precisa a gente saber. Agora, não vou falar qual é o tema não, tá? Ainda não. Agora, o problema é todo o seguinte, temos que arranjar uma época, um domingo, para falar isso. Vamos estudar aí o negócio, se a turma topar. Agora, o DVD fica com material. Agora, ninguém paga nada. Aquilo, se vocês vêm, vocês querendo, fica aqui, senão vem em casa. Entendeu? Online, tudo integral. A gente vê o que dá. Agora, é lógico, se tiver pergunta demais de fora, eu respondo outro dia, na segunda, na terça-feira. Porque durante o curso eu tenho que falar alguma coisa mais do que o que eu falo aqui, quando eu apresento um verbete só, né? Lá, às vezes, eu tenho que especificar, ainda mais esse. Esse tem umas coisas que eu quero falar e frisar. Qual que é o tema é muito sério. Qual que é? Eu não ouvi na hora que você falou. Eu não ouvi na hora que eu falei. Seu golpe é ótimo. Não, eu ainda estou estudando o tema. Eu já tenho o tema, mas eu quero saber qual o título que a gente vai dar. Agora, qual foi o motivo da inspiração, você sabe? Você pode dizer? O Eco falou para... Estuda isso. Que é para ajudar as almas penadas. Os internicistas. As almas penadas. Aquilo que eu falo, né, os cães da margem, que é da caravana. Entende? É o processo do canil. Entendeu? As almas penadas, a gente ajudar. De qualquer maneira, é assistência. Agora, o problema é explicar essa assistência. É isso que a ideia é essa. Explicar dentro de um nível mais avançado, mais aprofundado. Eu estou levando banho de energia aqui. É dentro? Vocês estão de acordo? Sim. Então, vamos ver. Ô, Armindade, você que é o chefe, que deu o adélio, é preciso saber o adélio. Professor Valdo. Sim. Hein? É isso aí. Uma pessoa. Professor. Agora, de uma maneira mais avançada, mostrando detalhes da coisa que a gente ainda não toca aqui sempre, ou que ainda não tocou. É isso que eu quero falar. Agora, eu quero começar, por causa dos outros, eu quero começar com um verbete que a gente já deve ter debatido. Eu vou ampliar o verbete, falar de manhã. E à tarde eu falo o que é que interessa. Mas primeiro tem que fazer uma explanação inicial, para mostrar o que é. Vamos ver como é que fica. Agora, o horário mais ou menos é esse, 9 às 11, 1 às 3. Né? O povo fazer alguma coisa no domingo. Né? Ainda pode fazer um social grande durante a tarde. Né? Professor Valdo, aqui, além do que o senhor está dizendo, eu lembrava o que estava lendo o livro de a professora Dulce Dá, e disse que há 400 anos que se emplea a técnica da ridicularização em contra das ideias, o que as pessoas não aceitam. É muito ruim, né? 400 anos. Mas, você quer falar?
rapidinho. Eu queria, se você podia colocar, Valdo, um exemplo de estigma mental somático. O estigma mental somático? Número 22. 22, não é isso? O estigma mental somático é aquela pessoa, por exemplo, que ela tem tem muita moça aí que ainda está nessa, ela tem um certo recalque com o processo intelectual. Então ela tem dificuldade de expor. Às vezes ela é fora de sério, mas ela não tem confiança. Tem embaraço natural naquilo, é um senhor problema. Isso é estigma mental somático. Agora, conosco aqui, todo mundo fica sem vergonha com o tempo para falar. Acaba falando direito. Acaba o vexame, né? E a tremedeira nas pernas. Né? Agora aqui, pergunta. Tive uma projeção em que estava em um ambiente com os familiares e acho que o senhor estava junto. Conversávamos sobre a monja quando de repente ela apareceu. Não digo que era ela, de fato, de tê-la reconhecido fisicamente. Fisicamente, né? Reconhecer fisicamente está danada. Eu apenas sabia que era ela. Logo que a vi, senti uma energia esmagadora e um grande zumbido na minha cabeça. Além disso, a energia dela me causou um grande incômodo. Trocamos as palavras e ela sumiu. De que forma eu poderia entender melhor o que houve? Como saber realmente quem estava envolvido nisso? Olha, de qualquer maneira, a monja não foi, né? Ela não vai dar esse negócio, ela vai melhorar a situação e não piorar. Pensa de outro modo, aborda isso aí, colocando um pouquinho assim de patologia, que pode ser que vai ficar mais claro. Do jeito que está aí, não está muito certo, não. De qualquer maneira, não é uma experiência nota 10. Mas, qual a melhor técnica para a limpeza mental que ajude a minimizar a bagulhada? Exemplo de música na cabeça. Pô, já parei de ouvir música. Olha, a melhor coisa na limpeza mental é você fazer algum trabalho intelectual. Que tal você escrever um artigo sobre a confusão mental? É uma boa. Escreve um artigo sobre o assunto. Você vai ficar doutora no assunto. Isso ajuda. O político Adacir Klein, alcoólatra, atropelou e fugiu do local. Seu filho estava no volante. Motivo que levou a sua renúncia no ministério. Depois desses fatos, o seu filho jogou-se do 8º andar, suicidando-se. Hoje o ex-ministro escreveu um livro da palestra sobre alcoolismo, tentando recompor sua vida. É uma forma de corrigir um mega estigma? Sim, mas beleza, isso aí é muito bom. Ele está indo no caminho. Gostaria de saber de que forma a conscienciologia explica a teoria junguiana do inconsciente coletivo. Olha, inconsciente coletivo, para nós, o que existe mesmo é o holopensene da pessoa. Se ela tem capacidade de auscultar isso, ela conhece todo o processo pelas formas holopensene e outras coisas mais. Agora, o problema é o holopensene geral, quer dizer, a atmosfera pensênica que envolve a pessoa. É isso que nós temos. Agora, o problema de inconsciente coletivo, etc., existe, é lógico, uma opção de corpo das lembranças, a historiografia, o processo da passadologia, arquétipos, os símbolos, as imagens, os mitos, as superstições, isso tudo está dentro das bobagens da pessoa. Esses fanáticos que eu estava falando, estão cheios disso. Isso tudo tem esse aspecto, mas isso tudo é por isso. Existe alguma previsão de quando será relançado o livro 700 Experimentos da Conscienciologia? O que você acha? Quando é que você vai entregar lá? Esse ano. Poderia comentar na fatologia, última linha, a extinção do estigma. A extinção do estigma é a pessoa começar a trabalhar no sentido de recompor o seu destino, as coisas que ela tem, a situação toda. É assim que é a recomposição. Agora, tem estigma que às vezes é muito forte, porque pega muito tempo e muitas coisas. Isso aí precisa ver com calma. Uma recomposição, por exemplo, de uma interprisão grupo kármica grandona, é um estigma grandão. Isso aí demora. Às vezes precisa de várias vidas. Tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Aqui no Rio de Janeiro, estamos escolhendo uma personalidade histórica para estudar no contexto da tridotação e INVEX.
Sabendo que o senhor indicou Leonardo da Vinci, porém sugerimos Isaac Newton. Qual dos dois seria melhor estudar ou descartar? E por quê? Estude os dois. Eu sou prático. Se você tem duas coisas boas e estão brigando por causa disso, fica com as duas. Qual o problema? Não é isso? Na minha vida, essa é a chamada justiça salomônica indireta. Não é? O Cris, você me perdoa, está usando o direito, mas às vezes é necessário. Tá? Professor, sim. Aqui. O senhor poderia dar um exemplo na página 29, 39, o número 21, por favor? 21. O estigma irreversível. Por exemplo, aquela pessoa que fez uma opção de besteira, lá pelas tantas, ela fica hemiplégica ou tetraplégica. Só no outro corpo agora que ela vai melhorar. O estigma é irreversível, não tem saída. O que você acha? Explica bem? Hein? Ele é sempre somático? Não. Pergunta para a pessoa. Às vezes é irreversível durante um milênio de vida interprisão grupo kármico. Depende. Cada caso, né? Precisa examinar. Valdo, só na questão dos 700, ele vai sair no segundo semestre, não vai demorar tanto, mas em forma de dividir. Ele vai sair. Mas o ideal seria colocar lá para o povo estudar, né? Põe a obra inteira, vamos ver o que é que é. Verdade, precisa estudar. Faz o dividir, mas conta da obra lá, faz download ou qualquer coisa. E 700 dá trabalho para a pessoa estudar, não é fácil. Você está fazendo a revisão da nova ortografia, não é isso? Pois é. Outra coisa, ele exige muita atenção. Revisão da nova ortografia e atualizando alguns aspectos da estilística. Por isso, você tem que ir com calma. Está trabalhando já há muito tempo. Agora, nós trabalhamos nessas coisas todas, é muito serviço. Ele e eu trabalhamos muito nisso. Aqui no Brasil, mais de 60% das escolas públicas e particulares baseiam-se no construtivismo. Sim, fizeram até uma reportagem agora recente sobre isso, meteram o pau, né? Teoria do aprendizado infantil, iniciada nos anos 20 do século passado pelo suíço Jean Piaget. Eles falaram bem dele aqui ontem. Eu não quis falar nada. E do russo Vygotsky. Os nossos desempenhos nas avaliações internacionais de educação estão entre os piores. Qual a sua visão do construtivismo no aprendizado hoje? Ainda há espaço para esse processo educacional hoje? O que você acha? Cadê as professoras aí? Cadê a nossa amiga Julieta? Eu não sei se tem alguém mais gabaritado para falar do que eu, mas eu não achei muito justa aquela reportagem, não. Eu trabalhei durante muito tempo com educação matemática. Dizer que um pouquinho ainda pode ser feito. Eu trabalhei muito tempo com educação matemática. A nossa educação, se dá um jeito, precisa, não é isso? Eu acho assim, que é o exagero... Você, então, não sai de reclamar, porque na matemática o povo tudo é zero aí. Não, é porque assim, tem o exagero. Assim, na matemática, por exemplo, eu trabalhei muito com construção do conceito através da manipulação do material concreto. Então, isso é um pouco do construtivismo. Agora, achar que tudo na matemática vai ser construído assim também é um absurdo. Então, tem um meio termo, né? Eu achei exagerada aquela... É muito trafarista aquela... Sabe, pegou muito... Está caricatural, né? Eu não toquei no assunto, vocês viram que eu banquei aqui, eu educado, não falei nada. De vez em quando eu sou educado, vocês não podem falar. As doenças mentais podem ser o estigma de um grupo kármico. Notei isso na metade da minha família que conheci, é óbvio, né? A humildade seria a pessoa ter uma nova chance de atuar, ressomando e conseguir realizar correções, dançando conforme a música, sei. Mas olha, cuidado com essa humildade. Que às vezes isso é tapiação. A pessoa tem que ter modéstia. Esse negócio de humildade, que eles falam muito por aí, não dá. E outra coisa, tem que ter racionalidade, falar a verdade. Senão não vai. A ideia do curso gratuito é muito boa. Vamos em frente. É o Leonardo que está falando. Bom, acabou, então acabou. Então vamos entrar nessa. Eu vou preparar o curso. Sabe? Mas eu já tenho essa ideia toda. Apenas burilhar. Não, esse é o suspense. Falando em francês, seria suspense.
Tá certo? Aguardem. To be continued. To be continued. Meu pai conta hoje 78 anos. Quer dizer que nós somos charade cronêmica. É isso? Charade cronêmica. Passou por 3 cirurgias na coluna e há 9 dias está em coma. Durante a atual existência sempre ajudou muitas pessoas. Eu gostaria de entender um pouco mais essa situação para melhor assistir. Está fisicamente que se passa com consciência que fica em estado de coma. Olha, a melhor coisa que você faz, chega lá, exterioriza energia em cima dele. Principalmente em cima do segmento cefálico, quer dizer, a cabeça dele. Comentários sobre o curso gratuito. Excelente ideia, ampliação da assistência, principalmente para quem agora vive tão longe do CAEC. A ideia do curso é maravilhosa, estarei aguardando. Tem 2 pessoas aqui junto. São 2. Diferentes, uma falou e a outra também. Gente, está certo, eu vou trazer o curso. Grupo Karma. Grupo Karma. Está certo? Valdo, nessa questão do estigma, na internet a gente tem, às vezes, muita chance de deixar rastro e vai para o cosmos, vamos dizer, né? Nessas páginas que às vezes tem fórum, tem... E eu queria saber o seguinte, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com polêmica, temas mais críticos, seria muito contraindicado colocar na internet por causa esse risco de escorregar? O problema é controvertível, vale a pena, desde que a polêmica seja útil, produtiva, se vai ajudar os outros, se vai esclarecer. Isso é atalho. Agora, falar por falar, ou mexer com abobrinha o tempo todo, ou falar besteira, ou conversa de botequim nos blogs, como tem acontecido. Você sabe, blog para mim é conversa de botequim. As coisas que eu tenho visto, tudo daquele jeito pior, porque fica tudo escrito. O botequim vai embora. O álcool volatiza tudo. Agora, na internet não tem álcool. O negócio não é fácil. Outra coisa, eu nessa vida não pequei, ou não errei, ou não me desviei com o processo de epistolografia. Minha mãe me ensinou o que era ser epistológrafo a partir dos 5 anos. E as cartas que eu escrevi foram todas super escolhidas. Eu jamais escrevi abobrinha para os outros, especialmente com uma pessoa ou outra. Quando eu mandava alguma coisa, uma receita, um negócio específico para a pessoa para melhorar. Agora, perder tempo com isso, não. Qualquer coisa a gente faz livro, escreve um artigo. Agora, carta, eu acho besta. Você está entendendo? Agora, escrevi muita carta comercial. Pedindo um livro, pedindo aquilo, fazendo alguma coisa, um reembolso postal, tal. E outra coisa, participar de concurso, eu também participei de uma opção deles, então tinha que mandar carta junto e tal. Receber, acusar recebimento e tal. Mas agora, carta pela carta, essas cartas que o nosso amigo Genete está falando do povo, aí todo que andaram escrevendo, os artistas da literatícia, tudo besteira. Nessa vida não tem nada disso. Eles gostavam muito de trocar correspondência com correspondente e tal. Não tem nada disso. Gente, nós estamos vivendo uma época que tudo é mais fácil. Qualquer coisa, a pessoa vem aí, a gente conversa na cara. Vamos parar com esse negócio de distância. Não existe mais distância. Nós estamos na supercomunicação, é a era da supercomunicação. Eu não vejo motivo. E quanto a coisa, a Mabel nem o Flávio não apareceram, não. Né? Então, tá. Natologia do estigma, no verbete estigma paragenético, que alguém perguntou. Estigma paragenético tem a cognatologia. Agora, dá para ler aí o que tem? Eu vou falar as palavras dele, você vê se tem todas. Vê se tem alguma que a gente pode acrescentar. Olha lá, eu vou falar quais são as que ele está mandando. Se for de dicionário, a maioria já tem. Deixa eu ver onde é que está aqui. Estigmatização. Só fala, tem. Vocês não estão lendo, não? Não tem, não tem. Estigmatização não tem? Não. Estigmatizado? Tem. Estigmatizada? Tá. Tem. Estigmata? Não.
Não. Então essas duas é bom colocar. Agora, estigmatizar. Tem. Estigmatizador. Não. Não. Estigmatizadora. Não. Estigmatizante. Não. Não, então é preciso ver, porque às vezes isso aí é só uma parte que teve. Deve ter outra que for maior. Eu vou olhar isso aqui. Eu vou levar e vou examinar depois no original. De qualquer maneira, vamos seguir o que ele está querendo. Vamos ver. Ele está ajudando, né? Está tentando ajudar. Ele não quer deixar estigmatizar o verbete com a falta. Mas agora tem que ampliar, e aí? Como é que chama aí o verbete? Ah, sei. Mas eu vou olhar todos os estigmas. É só olhar lá. É só olhar onde é que está o mais. Aqui em cima, professor. Sim. Professor, na taxologia, eu vi que não existe lá o estigma parapsíquico especificamente. Existe até algo que estaria dentro do estigma parapsíquico, por exemplo, o auto-retrocognitivo seria um caso mais parapsíquico. Não valeria a pena ter. Tem umas coisas mais ou menos que correspondem a isso. É preciso ver o que é. Tem que ver o que é que tem aí. Agora, não valeria a pena existir dentro da taxologia especificamente o parapsíquico? O parapsíquico aqui parece que eu tenho umas coisas mais ou menos que significam o caso. Ó, genético, egocármico, mental somático, mnemossomático, paragenético. Tudo isso está envolvendo os processos até um certo ponto. Retrocognitivo. Entendeu? Foi por isso aí que eu não devo ter colocado. Quando o negócio fica muito igual. Na definição, o professor fala da questão do megatrafar, o deslize, e existem muitos casos de parapsíquicos em que usaram mal o próprio parapsiquismo e estigmatizaram a própria vida. Olha lá na parapatologia que eu falo, os acidentes de percurso e a marca pecária. Exatamente. Nós sabemos. Entende? O negócio todo é esse, tem que chegar lá. Agora, o mega estigma é existencial. Eu fiz muita questão de chamar atenção para isso, é nosográfico existencial. Então é bem da matéria, do soma, você está entendendo? Dessa dimensão, a maioria. Entendi. No ar. Sim. Na página 38, no item sinergismologia, na terceira linha, o senhor menciona o estigma policármico. Você pode dar um exemplo de estigma policármico, por favor? Isso é na terceira que é. Da sinergismologia, página 38, na terceira linha. A terceira linha. O caso é o seguinte, é o sinergismo megapatológico, estigma egocármico, grupo kármico, policármico, da consciência exaltadora do pior. A concilida nazista. Isso. Esse estigma policármico seria, por exemplo, o próprio... Dá um exemplo para mim de estigma policármico. Policármico, por exemplo, a pessoa podia ajudar muitos outros na época da Segunda Guerra. Agora ele não, o que ele fez? Foi líder nazista, em vez de ajudar. Ele jogou toda a policarbalidade no buraco. Ele podia ajudar, era hora de ajudar os outros. Muita gente entrou na policarbalidade durante a Segunda Guerra lá na Alemanha. Não, continuei e entendendo. Ele julgou isso fora. Então ele ficou com estigma policármico. Ele ficou com estigma perante a policarmalidade, é isso? Ele fugiu, caiu fora, tirou o corpo fora, não fez nada. Porque o fato Uns fizeram, outros não. Porque o fato de ser... Teve gente que ficou na Alemanha só para poder ajudar. São exceções. A maioria caiu fora. Porque não podia fazer nada. Pois é, o Vitor Franco foi fora. Segundo que eu vi, ele deixou se prender para poder... Agora, o Heidegger foi justamente o contrário. O Heidegger. Presta atenção. O Heidegger é um. É um exemplo de estigma policármico. Ele serve bem aqui no processo policármico. Mas a questão é grupo ou é poli? Porque a gente até então a gente achava que isso seria mais grupo K. No caso lá da Alemanha, que grupo besta é esse? Se os caras mataram 6 milhões de judeus, que é isso? Isso é policármico. O negócio era a oportunidade que o povo tinha. Muitos se ajudaram. Esse Schindler, por exemplo, ele ajudou o tempo todo. Não foi só grupo. Outra coisa, no meio dos judeus tinha homossexual, tinha os ciganos, que eles ajudaram de tudo quanto é jeito. Tinha alemães da própria Alemanha.
Eles andaram ajudando todo mundo. O processo é policármico, sim. Não é grupo. Agora veja, grupo kármico, só de judeu, os 6 milhões que eles mataram, que grupo é esse? Pode ser coletivo, grandão. É o policármico. Então, mas aí você está com um critério quantitativo nesse caso. E também qualitativo. Também devido à diversidade dos que foram vítimas. Não é o alcance. Que envolveu o mundo inteiro. Você acha que nós fazemos aqui o quê? Policarmo. Nós já estamos caminhando no policarmo. Quando a gente começou era um grupo carmo. Hoje já não é mais. Não, mas, Valdo, só o online já está mostrando isso, como é que é. Só as reações que nós temos já mostram. Então, mas um dos critérios que você já colocou outras vezes... Não, eu falo sobre qualidade, eu sei que você vai falar. Das ideias, mas falo também da quantidade. E falo também. É lógico. Mas, por exemplo... Porque sem a quantidade grandona, tudo fica pequeno. Isso é grupo. Agora, a hora que o negócio fica coletivo, já passou para a policarmalidade. Tem esses, seria quali quantitativo o critério, né? Só para a gente ampliar. Tanto uma coisa no caso do Stalin, que matou lá 20 milhões. Pois é, a mesma coisa. Mas ali está mais dentro do processo da União Soviética. Ali também já se consideraria lá também tinha gente que em vários países foram para a Sibéria. Não tem nada disso. Tá. É igualzinho o Hitler. Entendeu? Não era só judeu, lá era pior. E ele matou mais gente, porque foi mais tempo e tal. Valdo, e como é que fica a questão desses movimentos de resistência? Por exemplo, a resistência francesa pegou adolescentes, meninos de 16, 17 anos que estavam trabalhando. Tem culpa do cartório que estão lá no meio, como né? É que fica? Tem gente com boa intenção, mas tem gente mais belicista do que os outros, né? Entendi. Quer dizer, é uma defesa, mas ela é belicista, ela passa para o outro lado do mesmo jeito. A defesa mais avançada que teria, por exemplo, seria do Gandhi, né? As coisas dele, tudo aquele troço que ele fez lá. Satyagraha. Não é isso? Do ponto de vista da assistência também, se tem uma abrangência muito grande, mesmo que seja qualitativamente não seja tão de ideias de ponta, a gente pode considerar que a pessoa entrou alguma coisa no policarmo? Às vezes. Por exemplo, uma questão de uma O problema não é esse. É que as pessoas não raciocinam na questão que nós estamos chamando de policarmo. Nem o orientalismo que estuda o processo de karma não chegou nisso. Por quê? Elas ficam tão sideradas dentro da bitola do seu egoísmo ampliado, que é o grupo, que ela não sabe sair disso. Ela não vê a humanidade. Outra coisa, toda pessoa que é de alguma facção, que é de algum sectarismo, que é de alguma seita, de uma religião, de um partido político, ela não tem nenhuma ideia de policarmalidade. Então esqueça isso, por mais que seja. Então, por exemplo, na Segunda Guerra, muito pouca gente que pensou nisso. A gente via pelos escritos da Hannah Arendt que ela já tinha visto alguma coisa nisso. Ela estava querendo, por isso que eu falei que essa mulher é fora de série, do século XX. Agora, ela tinha dificuldade de expressar isso tudo. Ela fez uma força. Tem livro dela, que estão até, tem aí na epígrafe, tem livro dela nos grandões, sobre o processo do estudo do espírito em si, da consciência, da personalidade. É impressionante. Você vê a força, ela pegando o negócio do passado, ela examinando a filosofia, ela faz uma força danada para expor aquilo. Você está entendendo? Quer dizer, ela estava no ponto para estudar o curso intermissivo. Entendeu? Já estava. No ponto. Agora, Valdo, por exemplo, o caso do Nicoleles, cientista brasileiro que estuda o processo até de movimento, né, com a questão da robótica e membros artificiais. Isso vai trazer um benefício para a humanidade como um todo. Cientista. Nesse caso, a gente pode falar que ele está, até certo ponto, numa linha de policarmo? Vai, não há dúvida. Ou um médico que descobre uma vacina contra a AIDS e tal? Pois é esse. Depende. Depende do que é que vai ter, o que é que vai pegar. Qual a abrangência da assistência? Não há dúvida. É isso aí. Valdo, eu queria continuar nessa questão. Se a gente está estudando uma biografia de outro, quer dizer, uma outra pessoa, por exemplo, a Hannah Arendt, ou um outro caso desse que entrou positivamente num processo social que é muito extenso. Como que a gente pode, que tipo de critério saber se as pessoas já estão trabalhando no policarmo?
Esse é o resultado dela. Qual seria esse resultado? Qual é um resultado que já é mais policármico, se já extrapolou o grupo karma? Que tipo de... É o resultado. Você vê o alcance, o que é que deu, atendeu quem, a abrangência, a panorâmica do processo. Foi para onde? Polikarma é coisa ampla, quase sempre. Ou se não, de alta qualidade específica, mas a pessoa sabe que aquilo é amplo. Entendeu? Agora, a maioria das pessoas não tem nem noção do que é isso. Imagino que deve ser das questões mais difíceis de se avaliar, porque às vezes pode ser uma quantidade pequena. O problema é o seguinte, as pessoas são egóicas, em primeiro lugar. Agora, elas passam para o grupo. Por quê? Porque o grupo é a extensão do seu próprio egoísmo. É apenas uma extensão. Do jeito que o carro é a extensão das pernas. Do jeito que o computador é a extensão da memória. Está entendendo? O grupo é a extensão do egão. Então, elas não saem disso. Valdo, um trabalho assim como esse que o Tom Martins tem feito lá a partir de Jundiaí, mandando para mais de 40 países, traduzido para o inglês e o português. Pura. E o inglês e o espanhol, para o mundo inteiro. Está distribuindo para o mundo inteiro. É um processo que já está atingindo a policarmalidade, né? Pela magnitude e qualidade. Outra coisa, esse trabalho que vocês estão fazendo no Paraguai, com esse povo do governo. Esse povo aí que nós estivemos fazendo. Esse trabalho que a Daniele Mitterrand desempenha em diversos países, pegando vários segmentos e etnias, também está tendo essa... Aquelas aldeias SOS também, tudo era policármico, que eu ajudei uma vez. São projetos policármicos, né? Tudo isso. Agora, tem uns que às vezes são muito belicistas, né? Tem que ir com calma. Eles têm. Então tipo Greenpeace, por exemplo. Não, é aquele melancioso. O Greenpeace ele fica no limiar do terrorismo. Então, são um pouco muristas e bifrontes. Tem isso tudo. Professor, aqui no B. Aqui no B. A página 37, em tautologia, na terceira linha. O autoestigma como sendo autocastigo. Eu queria saber em que momento de estágio evolutivo que a consciência ela passa por isso e assim, se é possível ela sentar junto com o seu evoluciólogo e, por exemplo, escolher alguma coisa para ela. Fez um mal para outra ou para outras. Depois ela vem e ela fica preocupada com aquilo. Então ela já arranja uma predisposição para ficar igual àquilo que ela fez. Isso é um autocastigo. Ah, é? Não, isso aqui é para entregar isso para você. E, professor, a gente poderia dizer que ela sai... As duas chegaram juntas, você viu essa? Estavam tramando alguma coisa. Não, devia estar tramando alguma coisa por aí, na cara. Mas olha, tem um papel aí para ele, para você. Tá? Obrigado, hein, gente. Valeu. Mas como é que é o caso? Fala então, professor, a gente pode dizer, então, que assim, o estágio evolutivo na qual a consciência passaria, que seria o da vitimização, ou já estaria passando para a recomposição? Me dá o caso que eu vou examinar com você. Isso aí é complexo, tem que examinar com calma. Aí, egokarma, grupo karma e polikarma. Tem todas as karmas, então tem que ir com karma. Entende o que é? Isso aí tem que ver. É difícil. Tem de tudo. Agora, a maioria do povo está iniciando. Quem não tem ideia do que seja polikarma e não tem ideia do processo dessa lei de ação e reação, para entender a lei do retorno, a maioria não tem noção disso. Mesmo no Oriente não tem. Falta muito disso. Você não vê eles falarem um processo equivalente a polikarma no Oriente, na Índia, por exemplo. Tem muita coisa que fica, porque as religiões e seitas, elas não fazem pesquisa. Aquilo estratifica e os séculos vão passando, depois até os milênios vão passando. Nada muda. Aonde não tem pesquisa, acaba havendo a regressão da consciência. Porque ela estaciona. Se estacionou, já está começando a regredir. Então isso é difícil. Tem que ponderar muito. É claro? Paulo, professor, aqui no ar. Você pode explicar melhor aqui na página 38 a tecnologia, a primeira técnica?
As técnicas de auto-estigmatização. Não, de anti-estigmatização. Você está entendendo? Então, veja, essa anti-estigmatização é a pessoa fazer o contrário daquilo que ela fez. Em relação à ajuda e assistência aos outros. Se for o caso dela, é a mesma coisa. Ela começar a se tratar bem. Por exemplo, a anti-estigmatização, dá um tiro na boca. Isso é estigmatização. Então, como é que vai fazer isso? É suicídio dramático. Como é que fica isso? A pessoa vai ter que se reajustar e ver como é que fica. É muito difícil quando a pessoa faz um processo dessa, que ela esteja consciente. Ela fez com inteira consciência o suicídio dela. Ela não vai ter um corpo inteiramente bonitinho do jeito que foi. Isso é inevitável. Agora, se ela estiver doente, se for um processo de acidente, alguma coisa que perturbou, que ela está desequilibrada, isso é outra coisa. Agora... Hein? Sim. Mas por exemplo, o suicida, como é que ele faria isso na próxima existência? Pois o suicídio depende do tipo de suicídio. Por exemplo, tem suicídio super complicado. Por exemplo, o suicida do homem-bomba, mulher-bomba, gestante-bomba. Raciocina só nisso. Que loucura que não é isso. E tudo por fanatismo. Como é que fica? Agora, existe aquele suicida que não tem nada a ver com religião. Ele se atira lá do 20º andar do prédio e cai em cima da pessoa e mata a pessoa. Está vendo? Então ele é suicida, homicida. Sem querer. Aí, dentro da criminologia, do law and order, já vão dizer que o processo não foi, que esse aí não, ele não teve. Não houve intenção de dolo na história. Isso tem vários nomes para isso. Mas, por exemplo, do suicídio, vamos supor que ele se tacou do prédio. Só isso, como é que ele poderia reverter isso na próxima existência, de alguma maneira? Ele vai ajudar todo aquele povo lá a trabalhar de algum modo, fazer assistência, direto ou indiretamente, alguma coisa nesse sentido. Toda pessoa, uma coisa você pode estar certo, ninguém foge da sua responsabilidade, da sua culpabilidade, tem que dar a resposta, tem que contribuir. Ninguém foge disso. A lei é inevitável. Outra coisa, não precisa ter fiscal, não tem ninguém lá, um auditor para seguir, ou um policial, ou um detetive, sabe, ou um feitor qualquer para... Não. A própria lei funciona devido ao processo de energia. A energia faz as pessoas ficarem juntas. Não tem jeito de fugir. Por que nós estamos juntos? É energia. Mas no caso... Eles quiseram ficar livre de mim, mas não deu. Tem alguns que eu queria ficar livre, né? Mas não deu. Olha o meu caso aí, com broche e tal. Então, no caso de vamos supor, uma pessoa tem uma retrocognição de uma coisa que tem estigmatizado ela, começa a entender várias coisas nessa existência que está estigmatizada em decorrência de um erro do passado. É só a pessoa começar a pensar. É que a vida é complexa, existe muita coisa, os erros são muitos. E isso confunde a pessoa na classificação para colocá-la atualizada entende, do seu caso pessoal, daquele seu processo básico, individual. Então isso aí, a própria vida é difícil de mostrar. Tem que examinar muito. Entende? Agora, uma coisa séria é o seguinte, quando você for examinar qualquer caso desse, veja qual a profissão da pessoa. O que é que a vida encaminhou a pessoa? Às vezes, ela renegou, ela não topou a parada, ela não aceitou aquela profissão. E às vezes era aquela que podia ajudá-la. Ela arranjou uma mais fácil, ela tirou o corpo fora, saltou de banda. Isso tudo mostra que ela está fora do processo dela. Valdo, aqui também nessa página 38, na ciclologia, o último ciclo. O ciclo vida estigmatizante, vidas de retratações. Como que é a vida de retratações? Vida de retratações é a da recomposição. Essa semana mesmo eu tive gente falando para mim lá, não, mas tudo que eu falo, tudo que eu estou fazendo dá para trás. A intenção é ótima, mas tudo dá para trás. A situação está tão precária que eu não pude falar nada com a pessoa e nem mostrar para ela os 700 experimentos. Está tudo lá na minha mão, mas não deu. Ela não está preparada para isso. E olha que eu escrevi só por cima, hein?
como é que é o processo de recomposição. Mas é que a pessoa está numa condição tão trágica, ela está dramatizando tanto, não dá, tem que esperar. Então eu comecei a falar, vamos desdramatizar isso. Seja um pouco mais otimista. Vamos ver o lado melhor das coisas. Olha que você tem esse lado que é muito positivo. Veja bem como é que é. Isso aí está dando certo. Entra por aí. Agora, pensa nessa história, depois você vai voltar aqui. Vai chegar o dia que eu vou poder conversar com a pessoa. Vai assim, olha aqui, a sua recomposição parece estar no fim. Você agora está sabendo o que vai fazer. Se a pessoa for ler o que eu escrevi sobre a recomposição, é justamente isso. Ela vive reclamando, porque ela bate com a cara em tudo quanto é porta, tudo dá para trás para ela. Pois é, mas o que ela está fazendo já é isso. Porque senão ela começa a repetir os erros dela. A recomposição, a coisa pior que tem é isso. É a pessoa recompor, mas os erros, fazendo os erros. Mas na hora que não dá certo, ela está falhando de qualquer forma também, né, nessa recomposição. Não, aí quase sempre o negócio vem em cima dela, o corpo começa a bater pino e chama a atenção. Dá acidente, dá doença, dá o diabo. Eu digo, como ela conseguir realmente fazer a retratação, porque a retratação ela consegue ter um sucesso. Vai chegar a um certo ponto que ela consegue recompor tudo dentro daquilo que ela está fazendo. Eu já vi vários fazer isso, homem e mulher. Valdo. Tem caso que ninguém esperava mais nada. Eu falei assim, não, vai conseguir ficar disso. Aí eu chamava a pessoa, falei assim, senta aí e me escuta. Eu vou te dar uma ideia do que eu penso disso. Analise e vê se tem lógica. Aí às vezes dava certo. Valdo, em que ponto então que essa espada de Damocles, assim, da cosmoética, deixa de ficar balançando em cima da cabeça da pessoa nessa fase da recomposição para ela vislumbrar alguma coisa? Porque muita gente fica em vitimização nessa fase e não consegue sair disso. Pois é, mas aí às vezes é que vem os avisos. Vem primeiro um avisozinho, um acidentezinho, depois um acidente maior, depois outra coisa maior, e por aí vai. Até chegar num ponto que ela vai ficar parada no hospital, uma temporada. Aí ela pensa. Entendi. Às vezes melhora. Mas e esse alerta? O hospital às vezes é uma bênção. Não pela cura, mas pela doença. Você está entendendo? Valdo, e esse alerta consciencial assim que vem, esse alerta consciencial que vem, sem envolver assédio, sem nada, sinalizando que tem que fazer um corte em alguma coisa. Você pode falar sobre isso? Às vezes as coisas vêm sorrateiramente, subrepticiamente. A pessoa não está esperando, quando menos espera, vem do lugar que ela nunca pensou e vem alguma coisa e envolve aquela pessoa. Agora, outra coisa também. Às vezes tem um socorro. Vem uma pessoa que atravessa a vida da pessoa e ela tem muita estima ou processo de afetividade muito séria. Aquilo faz com que ela engrandeça dentro dos seus processos de energia, aumenta seu ânimo, aí ela começa a raciocinar melhor. O nível melhora, aí as coisas melhoram também. Há uma potencialização da capacidade de autoesclarecimento. Porque, você sabe, o processo de TARES, uma das coisas mais sérias que tem é a TARES pessoal, quer dizer, o autoesclarecimento. Auto-TARES, isso aí é seríssimo. A gente tem que levar em consideração. Sim. Professor, eu queria fazer uma correlação aqui entre a exemplologia e a frase enfática. Na exemplologia, o senhor fala sobre o mega-estigma existencial inconsciente e o consciente. E na frase enfática, é dito aqui que predomina a irreflexão. Então, predominariam então os casos inconscientes, né? Quase sempre. E a maioria não sabe nada disso, é o que eu estou falando. Por exemplo, a maioria nunca viu falar nisso que eu chamo de polikarma, que arranja outro nome, mas que significa isso que nós falamos que é polikarma. Que é quando você começa a ajudar os outros sem esperar retorno. Pensa só nisso, como é difícil isso. O povo pensar desse jeito. Ele está sempre pensando num grupo, está sempre pensando no retorno, sempre pensando na ressonância, sempre. Hoje, existe uma ressonância que está ajudando muito essas pessoas, a ressonância magnética na cabeça do povo, para mostrar o que é que tem. Isso aí faz a pessoa cair em si. Para mostrar os parafusos que estão soltos, ou um parafuso que está a mais,
ou a porca que faltou. A ressonância magnética só essa que é a boa atualmente, veio no lugar da outra. Agora, como é que fica a questão dos impactos, né? Porque, por exemplo, a pessoa pode fazer um ato inconsciente, mas ele atingir milhares, milhões de pessoas. Como é que fica a questão de atenuante? Não, se era inconsciente, tem muito atenuante. Agora, o processo é fazer isso com autoconsciência, com lucidez, com intencionalidade explícita. Isso é que é o processo sério. Você olha que o direito vê muito esse problema da intenção. Ele é básico dentro da vida. A intencionologia é seríssima. Tem que ver muito isso. Por isso que eu falo, pense em positivo em favor de todos. Não pense mal de ninguém. Isso é seríssimo. Isso é que nós temos que pensar. Estou praticando a TENEPS entre 1h e 3h da madrugada, durante mais ou menos um mês. Mas minha rua tem 3 centros de macumba, e isso pode me prejudicar de algum modo, já que alguns trabalhos desses centros são realizados nessa hora. Já estou lendo o manual da TENEPS e a nossa evolução para melhorar meu discernimento. Eu daria uma recomendação para você. Estuda com o seu amparador se você pode mudar o oral, para pegar um itineral melhor. Isso é a turma de Goiás, tá certo? Pois é, não, é. Você... Agora, aí eu quero perguntar, você já participou de algum desses? Precisa de ver, né? Não é à toa, precisa examinar. Tudo tem sua razão de ser. Agora, você pode ajudar muitas pessoas, não há dúvida. Encontrei na enciclopédia os seguintes verbetes que contêm a palavra estigma: autoestigmatização, estigma autobiográfico e estigma paragenético, citado na remissiologia. A cognatologia está no estigma paragenético e transcreve a seguir. Sim, nós já falamos aqui, ela está falando as coisas que nós já falamos. Ela coloca aqui mais 5 cognatos. Eu vou estudar lá e vou ver. Todos esses cognatos têm uma opção para a gente ampliar. De vez em quando nós estamos fazendo isso. É que cognato, isso varia muito e há muito debate sobre essas coisas. Eu gosto de colocar todos os gêneros que tem. Sabe, quando tem dor, tem a dora. Quando tem o A, tem o O. São os gêneros. Os dicionários não gostam, eles só colocam o macho. Eu não gosto disso, eu gosto de pôr os dois. No livro Nossa Evolução, o senhor fala sobre o porão consciencial na fase da adolescência. Eu tenho 22 anos e vivenciei até chegar aos 20 anos a pressão, a imposição de conceitos religiosos, filosóficos, etc., imposto pela sociedade e a família. Será que não é essas imposições, quer dizer, que não são essas imposições que geram ou trazem de volta o porão consciencial das consciências? Alguns jovens conseguem suportar essa fase, apesar de difícil negar as imposições? Podemos dizer que seja a fase mais complicada da existência? Sim, a adolescência todo mundo sabe que é o pior que tem. Na adolescência, a pessoa não sabe se ela é borracha, se é madeira, se é metal, se é plástico ou se é terra. Ela está definindo a situação. Agora, ó, como eu falo aí para a turma da INVEX, é uma doença, o processo da adolescência, que passa, que a maturidade aparece. Isso é muito importante. Então, é uma doença que tem cura. O prognóstico, a maioria tem chance. A pessoa, durante sua vida, foi e ainda é superassistencial, tanto na TACOM como na TAS. Em contraponto, teve de tirar 5 órgãos adoecidos ou que atrapalhavam a sua saúde. Ele tinha amparadores? Que atitude a pessoa deve assumir a fim de evitar outras mutilações de seu sono? Não, aí é preciso de ver o que é que houve com a pessoa e como é que é. Agora, ó, o passado dessa pessoa deve ser interessante. Eu estou falando a palavra interessante, hein? Veja bem, certo? Só para a gente estudar. Uma pessoa que nasce com problemas graves na visão, cuja mãe há 60 anos teve rubéola durante a gravidez. Essa pessoa está em qual curso, grupo carne? Hoje ela está praticamente perdendo a visão do segundo olho. Há 2 anos perdeu do olho direito. Resta pouquíssima visão no olho esquerdo.
além dos tratamentos e acompanhamentos médicos que ela faz, como trabalhar com as energias, para ela não perder por completo a visão terrestre. A pessoa que faz doação de energia para ela está interferindo no processo pessoal da pessoa em questão? Não, vale a pena dar energia para ela, isso pode ajudá-la sim. E mostra para ela, enquanto ela está enxergando as coisas com calma, o que é estado vibracional e como é que ela deve fazer. Mostra essas técnicas de mexer com energia, que isso vai ajudá-la. Se amanhã ela perder a visão total, ela pode consertar muita coisa por aí. Lembrando o nosso amigo que esteve aí falando com a gente e que deu uma lição muito grande sobre o povo que tem deficiência visual. O Geraldo Magela, ele esteve aí essa temporada e falou, olha, hoje em dia, uma pessoa que tem deficiência visual não é como era antigamente, a gente pode superar isso tudo. Isso aí é boa pessoa já pensar desde já. Um estigma pode ser bifronte. Exemplo, associe considerar a conscienciologia elitista. Esse tem que considerar o que você quer. Isso faz parte, não é estigma, faz parte do serviço. Pois só a nossa terminologia já mostra o processo elitista da ciência. Toda a ciência em si é elitista. Bobagem isso. Então eu não vejo isso como estigma, não. Eu vejo natural. Estão reconhecendo a nossa realidade. Né? Tem como comentar aqui o estigma científico na página 39? E o filosófico, logo em seguida? Estigma científico. O que você quer? Eu queria saber, detalhasse um pouco mais sobre a questão desse estigma. Eu acho que eu acabei de falar aqui, né? Explica aí para ele. Depois o filosófico, né? Quando terminar aí. Eu acabei de falar da questão de taxar a Conscienciologia como elitista, mas não é. Então, não é o processo de estigma, e sim uma realidade mesmo, porque acaba exigindo um nível já de estudo, de intelectualidade, que é outra coisa. Eles falam também que nós falamos muito em hierarquia. Mas existe evolução sem hierarquia? É outra bobagem que eles vivem falando. São coisas que entram aqui e saem aqui. Agora, conforme o caso, a gente dá uma banana também, manda para o bananal, etc. Agora, isso tudo é bobagem. Isso que seriam pseudo-estigmas, né, Valdo? Mas tem um estigma científico que seria a eugenia, que ficou estigmatizada, que hoje mudou o nome para engenharia genética, outros não, mas que no fundo... Não, e hoje é o processo aí da... é outro nome. Biotecnologia. Biotecnologia. Mas é um estigma, a eugenia ficou estigmatizada, seria um estigma científico, né, de certa forma. Tudo é estigma científico. E o filosófico, no caso? Filosófico, o estigma que tem é que eu falo que a maioria dos filósofos, aquilo que eles escrevem, eles têm aquele negócio que havia lá na zona norte do Rio, entende? Que era um lugar que eles trabalhavam para fazer linguiça, entende? Quer dizer, indústria de fazer linguiça, encheção de linguiça. Então isso é um estigma. É o chamado teoricão. A filosofia tem muito disso. Agora, a linguagem popular para isso não é essa não. Eles falam o seguinte, a filosofia é uma linha de conhecimento com a qual e sem a qual você vive tal e qual. Você entendeu? Isso é antigo. Mas veja, a filosofia, de qualquer maneira, ela ajuda muita gente. Não é assim. Mas precisa ainda de muita água debaixo da... Por exemplo, a hora com Heidegger, que é considerado um dos maiores do século XX, filósofo. O cara aderir ao nazismo e ficar lá durante o período todo do nazismo. Quer dizer, como é que você entende a cabeça dessa pessoa? Pois é, não, mas o Sartre já era pirado, né? E ele tinha, a cabeça dele já mostrava, ele era até estrábico, tinha uma opção de coisa, aquilo a gente entende, mas o Heidegger não era. Outra coisa, o Heidegger era raça nobre, eles falavam que era alemão, ariano, como é que é isso? Quer dizer, é burraldo mesmo, tem uma coisa séria, aí um estigma violento, intelectual nessa história. Agora, Waldo, no caso... Agora, eu falo tudo dele que a gente quer ajudá-lo. A Hannah Haratt veio me pedir para ajudá-lo.
quando ela apareceu a primeira vez. Eu estou falando para vocês que agora ele está assistindo. Ele está assistindo porque ele se envolveu com os negócios muito mais sério do nazismo do que a gente pensa. As coisas que ficaram escritas são pequenas em relação aos fatos. No caso aí, a filosofia, quando ela é tida com em muito exagero, quando é discutida em muito exagero, né, ela acaba virando uma teologia, né, viagem na maionese, né, que no caso aí vira, não sei se isso aí é considerado um estigma também. Vai para o seu Valdo. Você agora já está começando a estudar mais, ler muito, então é por aí. Escuta, precisa de comer a bicuda para melhorar. Peixe ajuda a cabeça. Você comeu daquele peixe? Eu não gosto não. Não? Você não gosta de peixe? Ah, então é por isso. Está vendo? Eu falei aonde dói. Eu vou falar com o Marconi para examinar você com calma. Escolher. Talvez você comece a comer com camarão, né? Tem gente que gosta de camarão. Camarão você come? Sou alérgico. Hein? Você é alérgico? A todo tipo de crustáceo. Sou alérgico. Não dá nada. Você já nadou no mar alguma vez? Já. Não bebeu água? Mas não gosto de tomar banho do mar também. Não bebeu água salgada nem nada. Então tá bom. Valdo? Não, eu só queria complementar, porque assim, ó, a filosofia, de qualquer maneira, eu sei que tem tudo isso de enrolação e tal, mas não é ela que deu assim um embasamento para a ciência. Foi, até então, um certo ponto. Mas, seria olha, aliviar o se você estigma. for falar isso, a religião que combate tanta também, ciência também já deu embasamento. Entendi. Outra coisa, se você for falar isso, a astrologia também ajudou a astronomia. Isso aí vai devagar com a andor. É o Está falso, entendendo? falso Alquimia, bioquímica, química. Valdo, eu queria, na área de estigma profissional, ter uma ideia assim, que geralmente se a gente fala, não, fulano foi no médico, tudo bem. Agora se fala, não, fulano, meu vizinho lá foi no psicólogo, foi no psiquiatra. Parece que vira um tabu. Quando na verdade ela está levando ela para se analisar na cabeça e tudo. Existe não, mas é porque a pessoa está com medo do profissional, é isso que quer dizer? Não, por haver parece que um tabu quando a gente vai no... Mas não existe um certo estigma profissional nessa linha? Não, eu não vejo isso um problema não. O estigma é de que a pessoa que está na cabeça dela. Isso aí é, na verdade, isso que eu chamo de idiotismo cultural. Isso. Agora, ó, uma boa parte do povo que fala isso é porque não quer ser internado. Pois é isso. Gente, esse problema de internar a pessoa, praticamente toda semana eu tenho 1, 2, 3 casos comigo aqui. E olha que eu não tenho consultório. Já pensou se eu tivesse consultório? Como é que não seria? Eu fechei meu consultório em 1970 por causa disso, porque não dava. Era uma multidão atrás, o tempo todo, um problemão. Sim, sim. E outra coisa, esse consultório que eu tinha no Rio, eu cobrava o maior preço da praça. Era a mesma consulta do Pitangui, desse povo todo. Entende? Não é assim, ó, tá. Agora, eu tinha que fazer assistência de vez em quando por fora, ou atendia, tudo. Eu não sei, me parece que ainda existe, assim, pelo menos na maioria das pessoas, socialmente, um processo de que é meio que um tabu, um estigma. Não, isso aí se a pessoa vai procurar tabu, porque ela está errada de existe procurar. Tabu, não é bem estigma. Tabu é diferente. Agora, tabu é o que tem mais. Tem de tudo. A sociedade está cheia disso. Gente, então os nossos comerciais, por favor. Obrigada. Pontuações da tertúlia de hoje. 136 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais, 25 perguntas online, 51 votos presenciais e 12 votos online. Agora teríamos 5 recados. Valdson, concurso do Estado Vibracional, William Klein, da Reaprendência, Cristina Arcati, sobre Fórum da TENEPS, Marcos Dung, sobre Sessão Pipoca e Daiane, cursos de inverno do SAEC. Olá a todos, boa tarde. Eu estou aqui para fazer o convite para o curso Estado Vibracional, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, com os professores Wagner Alegrete e Nancy Crivelato. Esse curso será um curso teórico prático sobre o estado vibracional, um curso de 8 horas, onde estará sendo passado ali para o estado vibracional.
fazer a sua inscrição no discernimento, na administração do discernimento, ou pelo e-mail brasil@iacworld.org. O curso vai acontecer no dia 12 de junho, no sábado. Obrigado a todos. Olá pessoal, boa tarde. Gostaríamos de convidar os professores de Conscienciologia, os candidatos à docência, para participarem do curso MBE ou Condução de MBE para professores de Conscienciologia. O objetivo do curso é a gente passar aos professores e candidatos as melhores práticas para o professor durante a orientação do exercício da MBE em sala de aula. O curso vai acontecer no dia 22 de maio, que é o próximo sábado. Nós temos apenas 12 vagas, porque é um curso teórico e também prático. As inscrições podem ser pagas em 2 vezes de R$ 35,00, podem ser realizadas aqui no CIAEC, na recepção do CIAEC. Mais informações aqui na tertúlia mesmo comigo ou com a Glória Matuszewski, que está lá na ponta, e também pelo e-mail contato@reaprendência.org. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar os tertulianos e os teletertulianos para apresentarem seus trabalhos no 6º Fórum da TENEPS, o 3º Encontro Internacional de Tenepsistas. Esse é um evento que acontece aqui no final do ano, nos dias 20 a 22 de dezembro, e o prazo para envios dos trabalhos está aberto até dia 30 de junho. Tá? Então, os trabalhos poderão ser enviados para o e-mail forumdateneps@gmail.com. Maiores informações sobre o evento, também através desse e-mail ou diretamente com o CIAEC. Obrigada. Pessoal, nós gostaríamos de lembrar a todos, então, sobre os cursos de inverno que vão ocorrer aqui no CIAEC. Em especial, gostaria de divulgar 2 eventos que visam aprofundar as temáticas sobre o parapsiquismo. O primeiro evento ocorre no dia 16 de julho, é o Mega Fenomenologia e Desperticidade, um evento com o professor Valdo, que vai ocorrer aqui no Tertuliário, e é o evento que abre todas as atividades relacionadas à 3ª jornada da Parapercepciologia. Então aqui tem alguns dados sobre a jornada, que ocorre de 16 a 18 de julho. Serão 3 dias de atividades, 24 horas de apresentações, 7 apresentações em 2 mesas de debate, 3 painéis, 6 conferências, 17 pesquisas inéditas publicadas na revista Consciência, 22 pesquisadores da Parapercepciologia, um campo bioenergético com EPICOM, apresentação e lançamento da Escola do Parapsiquismo e apresentação dos pré-requisitos para tornar-se EPICOM pelo Conselho de EPICOMs. Então, quem quiser mais detalhe, basta acessar o site do CIAEC ou entrar em contato com a própria recepção do CIAEC. Obrigada. Então, gente, boa tarde. Só para lembrar que amanhã a gente vai ter sessão pipoca, tá? O filme é O Milagre de Anne Sullivan, às 8h30, com os comentários da Rosa Ramalho. Então, o filme tem 1h20 aproximadamente, 1h40 aproximadamente. A gente vai dar uns 20 minutos para a Rosa fazer as paradas necessárias para explicar para a gente melhor, né? Então, hoje tem um jantar português, gente. Quem foi, tá, aproveita amanhã, o pessoal que está aí de fora, né? E vai assistir o filme com a gente. A gente vai fazer 2 bebidas quentes, tá? Chocolate quente e um quentão também sem álcool, tá? Então, não percam. Amanhã, às 8h30, no discernimento. O verbete que ganhou para amanhã é Síndrome da Mediocrização, com 22 votos. Obrigada e até amanhã.